Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Estamos com este vídeo dando continuidade ao estudo do Centro de Poder Mundial, o Banco Central dos Bancos Centrais, BIS, Bank for International Settlements, que traduzido significa Banco para Assentamentos Internacionais. Se não conhece este tema, se está ouvindo este vídeo, o nosso canal, pela primeira vez, sugerimos que acesse à playlist e comece a ver o primeiro vídeo, porque isto segue uma linha bem lógica para entendermos este tema bastante complexo. Para entendermos como funciona a máquina de controle mundial que visa implementar um governo global, não podemos entrar em subjetividades. Aqui no canal, os nossos artigos e os nossos vídeos são baseados em fontes oficiais, documentos oficiais de instituições oficiais. E neste artigo aqui nós vamos estudar o processo da Basileia, que é, afinal, o modo de funcionamento de toda esta máquina de subjugação mundial. É a armadilha do BIS para todas as nações, ou participam ou sofrem as consequências. Em todos os vídeos eu tenho vindo a esclarecer que traduzimos o nome de Bank for International Settlements como Banco para Assentamentos Internacionais, quando, para português, maior parte das vezes, o que nós vemos é traduzido como Banco para Pagamentos ou liquidações ou compensações internacionais. Mas quando nós descobrimos a ligação direta da criação do BIS com a Segunda Guerra Mundial e a criação do Estado de Israel, que foi criado com assentamentos sionistas na Palestina, compreendemos que a melhor tradução para a palavra settlements, que em inglês realmente significa assentamentos, o melhor nome em português para o BIS, a melhor tradução é Banco para Assentamentos Internacionais, porque eles estão assentando conquistas, terrenos, assentamentos dentro das nações através da conquista mental e financeira. Nós não falamos de forma subjetiva, falamos de forma objetiva, com comprovação de tudo aquilo que nós afirmamos. Por exemplo, neste artigo que nós agora iremos estudar de forma profunda, a maior parte do texto foi retirado do próprio site do BIS. Todos estes links são referências que comprovam tudo o que nós estamos aqui falando. Então não existe a possibilidade de dizer que nós estamos entrando em teorias. Não. Nós estamos interpretando o que estas organizações e estas instituições nos estão dizendo, porque elas próprias dizem o que estão fazendo. Então vamos conhecer o processo da Basileia, que se refere à forma como o banco privado BIS, o Bank for International Settlements, o Banco para Assentamentos Internacionais, o Banco Central dos Bancos Centrais, promove a cooperação internacional entre autoridades monetárias e autoridades de supervisão financeira. Onde se lê promove a cooperação internacional, nós lemos impõe a subjugação internacional. Como nós já vimos em vídeos passados, estas instituições, o BIS, cria instituições satélites, que são autoridades monetárias e autoridades de supervisão financeira, que criam as regras financeiras, impõem as regras financeiras aos países e elas próprias supervisionam se os países estão seguindo estas regras que eles próprios criam. Os países que não seguirem as regras que eles próprios criam estão sujeitos a passar por, como eles descrevem, instabilidades económicas, instabilidades financeiras. Ou seja, estão sujeitos até a sofrer embargos comerciais, dificuldades de exportação e importação e, em casos mais extremos, convulsões internas, guerras civis e até invasão de outros países, que é o que nós estamos assistindo no mundo, dentro dos países que não estão seguindo tão bem as orientações vindas do BIS. Aqui nós temos um vislumbre. Espreitamos para dentro de uma sala de reuniões do BIS, que fica na cidade da Basileia, na Suíça,
o banco privado BIS. Ele é privado porque tem 60 bancos centrais acionistas do BIS, que podem verificar aqui neste link, entre os quais o Banco do Brasil, com sede na cidade de Basileia, na Suíça, que é um dos paraísos fiscais do mundo, e a influência do BIS como centro do poder global tem vindo a ser por nós estudado em diversos artigos e vídeos. E mais uma vez eu sugiro, se não leu os artigos, se não assistiu os vídeos passados, que o faça, porque nós seguimos uma linha de estudo precisa. Neste artigo, a maior parte dos textos das traduções são traduções do site do BIS, com análise e comentários adicionais. Para uma melhor compreensão do assunto aqui abordado, sugerimos o estudo prévio dos artigos e dos vídeos atrás mencionados. E o Banco Privado BIS, do qual o Banco Central do Brasil é acionista desde 1997. Nós já entramos diversas vezes dentro do site do Banco Central do Brasil, demonstrando a subjugação do Banco Central a todo este esquema internacional centrado no Banco para Assentamentos Internacionais na cidade da Basileia, na Suíça. E fazendo uma pequena revisão, o que estas instituições financeiras buscam é a estabilidade financeira. Esta ideia não é original do Banco Central do Brasil, ela nasce dentro do BIS e dentro de eventos como a Conferência de Bretton Woods de 1944, fazendo uma pequena revisão, através do crash da Bolsa de Nova Iorque, 1929, onde diversas instituições financeiras faliram ou perderam muito dinheiro, compreendeu-se que estas instituições deveriam alcançar uma estabilidade financeira. Mas é a estabilidade financeira das instituições financeiras e não a estabilidade financeira das populações. E eles buscam esta estabilidade financeira procurando conquistar a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações. E nós estivemos vendo isto ao detalhe já em artigos passados, com documentos oficiais e com links para as instituições oficiais. E nós aqui, mais uma vez, podemos ver dentro do Banco Central do Brasil a referência ao Banco para Assentamentos Internacionais, não compensações, assentamentos internacionais, mencionando que o Banco Central do Brasil é acionista do BIS desde 1997, ou seja, está subjugado simplesmente a uma governança financeira global, como nós podemos ver aqui, que eles não escondem. Existe uma governança global. Nós diversas vezes já mencionámos e apontámos este termo de governança global dentro de várias instituições, como o Conselho das Relações Externas para os Estados Unidos, onde diversos programas são aplicados em todo o mundo visando uma governança global. E o BIS diz que a sua missão é servir os bancos centrais em sua busca pela estabilidade monetária e financeira. Lembrando que é a estabilidade monetária e financeira das instituições financeiras e não a estabilidade financeira das populações, visando a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações. Os bancos centrais dentro de cada país são nada mais nada menos do que tentáculos deste polvo imenso que está dominando o mundo. Em artigo e vídeo posterior, nós iremos mostrar como é que o Banco Central do Brasil nasce de uma comissão constituída de membros do BIS aqui no Brasil em 1933. A missão Otto Niemeyer. Ainda vamos ver isso, ou seja, a criação de bancos centrais dentro dos países não acontece por acaso, mas acontece como parte de uma agenda internacional bem precisa, com objetivos bem precisos, que é a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações, de forma a criar um governo global que já está em funcionamento e operando a todo o vapor. Então eles buscam esta estabilidade monetária e financeira e visa também, o BIS, fomentar a cooperação internacional nestas áreas. Quando eles dizem cooperação internacional, eles referem-se a uma rede, complexa rede internacional de instituições, de grupos de trabalho, comitês, fóruns, institutos, que aplicam os mecanismos desenvolvidos, as regras desenvolvidas por estas instituições de regulamentação e supervisão financeira dentro dos países através de traidores da pátria. E atuam como um banco para os bancos centrais.
O BIS descreve-se ainda como um fórum de discussão e uma plataforma para a cooperação entre bancos centrais e outras autoridades financeiras na busca de estabilidade monetária e financeira. Os caras estão obcecados com a estabilidade financeira porque eles já descobriram que é através da estabilidade financeira das instituições financeiras que poderão alcançar o seu objetivo de supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações. Não é por acaso que eu estou repetindo este termo para que fique gravado. Os programas de controle mental, eles trabalham muitas vezes assim, repetem termos diversas vezes e a mente das pessoas grava certas, às vezes mentiras, percepções equivocadas da realidade através da repetição. Uma mentira repetida muitas vezes passa a ser considerada verdade. E eu, intencionalmente, faço a mesma coisa com as pessoas que me ouvem. Só que eu revelo o que é que eu estou fazendo. Logo, existe uma liberdade completa da pessoa que me está ouvindo de receber ou não esta programação que nos traz umas determinadas percepções da realidade. Então, quando eles referem estas autoridades financeiras, elas são FMI, Banco Mundial, OCDE e outras mais que nós iremos ver mais adiante. Esta cooperação internacional, ou seja, esta rede internacional de tentáculos deste imenso povo, é conhecida como o processo da Basileia, que é o que nós iremos estudar, e gira em torno de dois eixos principais. Reuniões regulares de alto nível de altos funcionários monetários e financeiros. Quando eles dizem altos funcionários monetários e financeiros, eles estão-se referindo nada mais nada menos do que aos traidores da pátria. Nós já tivemos, já criámos artigos aqui no canal de Daniel Simões, onde examinámos como é que acontece a programação mental de jovens brasileiros dentro de instituições internacionais, como por exemplo a Universidade de Harvard, a Universidade de Chicago, dentro de programas para a América Latina, financiados e dirigidos por Centro e Fundação Rockefeller. Então nós encontramos um padrão em tudo isto. Os jovens brasileiros simplesmente são programados mentalmente dentro dessas instituições, depois fazem estágios de 1 ano, 2, 3 anos dentro do FMI, dentro do Banco Mundial, para depois regressar aos seus países e serem integrados dentro de posições chaves onde irão aplicar os mecanismos desenvolvidos por estas instituições financeiras internacionais de forma a subjugar os países ao governo global. Os altos funcionários monetários e financeiros nada mais são do que traidores da pátria. O outro eixo é o apoio do BIS e a colaboração com grupos internacionais que buscam estabilidade financeira. Grupos internacionais são muitos, diversos. Os resultados desse processo são visíveis ao público na forma de relatórios de comitês que analisam tópicos específicos e normas internacionalmente aceitas. Estes resultados, estes processos, né, que eles dizem que aparecem na forma de relatórios, podem ser encontrados dentro dos sites do BIS, do Banco Mundial, do FMI. Os G10, que é uma destas grandes instituições financeiras internacionais, não possui um site próprio, mas os relatórios do G10 podem também ser encontrados dentro do site do BIS, do FMI e do Banco Mundial. Então eles analisam tópicos específicos e normas internacionalmente aceitas. Olhem bem, normas internacionalmente aceitas. Mas será que estas normas que eles próprios criam e eles próprios supervisionam se os países estão seguindo as regras que eles próprios criam? Será que elas são aceitas ou são impostas? O que acontece aos países que não aceitam essas regras? Por isso é que nós achamos até alguma piada nas palavras escolhidas. Normas internacionalmente aceitas ou normas internacionalmente impostas. O acordo internacional é a pré-condição para padrões globalmente consistentes produzidos pelos comitês de definição de padrões. Olhem bem, o que é que diz aqui? Eles criam um acordo internacional e a pré-condição para esse acordo é para instaurar padrões globais. Ou seja, vai existir um padrão global. Todas as nações vão ter que subjugar este padrão global de funcionamento.
de sociedade. E são consistentes. Estes padrões, estas regras, estes modelos económicos, estes modelos civilizacionais são produzidos pelos comitês de definição de padrões. Como é que uma frase aqui nos diz tanto? Não é? Mas isto não substitui a legislação nacional. Nem precisa, porque os tentáculos do BIS dentro dos países, que são os bancos centrais, vão estar acima da legislação nacional. É a supremacia dos bancos centrais à soberania das nações. Para se tornarem obrigatórios, os acordos alcançados na Basileia devem ser aprovados e implementados em nível nacional. Aprovados por quem? Aprovados pelos políticos, vendidos a todo este sistema. Mais uma vez, nós podemos ver no artigo escrito por mim e pela professora Fátima Pinel como é que funciona todo este processo de implementação destes mecanismos. As mentes são programadas lá fora, vêm para dentro do Brasil implementar estes acordos e estas regras, e os políticos que não foram mentalmente programados no exterior são-lhes oferecidos são-lhes oferecidos somas volumosas de dinheiro para que eles possam aprovar estes acordos e estas regras. E depois eles são implementados a nível nacional. E é isso que nós estamos vendo aqui no Brasil. Quando este acordo, estes acordos alcançados, estas regras que eles criam, se manifestam na forma, por exemplo, da reforma da Previdência, que mais deveria ser uma reforma tributária, e os políticos são comprados para que estes mecanismos sejam aprovados dentro do Brasil e implementados a nível nacional. E ele lhes dizia aqui, seguindo os devidos processos regulatórios e legislativos em cada jurisdição individual, que não interessa muito depois destes mecanismos já estarem implantados dentro do país. Porque depois dos mecanismos criados pelo BIS estarem implantados dentro dos países, ficam acima da soberania nacional. Ficam acima de qualquer jurisdição, qualquer auditoria, de qualquer consultoria, fiscalização. Porque eles criam as regras e eles próprios são fiscais de si mesmos. O Financial Stability Institute, que é o Instituto de Estabilidade Financeira, apoia a implementação de padrões regulatórios globais, ou seja, olhem bem, eles apoiam os padrões regulatórios globais, são regras globais. Esta frase aqui, estas três palavras, dizem tudo. Padrões regulatórios globais são regras iguais em todo o globo, não desconsiderando completamente a realidade nacional de cada país e as regiões dentro de cada país. Não importa as realidades de um país ou de uma região. As regras têm de ser globais e todas seguir o mesmo padrão. E práticas sólidas de supervisão, ou seja, eles criam mecanismos que vão supervisionar profundamente se estas regras globais estão sendo aplicadas. E se não estiverem sendo aplicadas, o país que não as estiver aplicando está sujeito a sofrer embargos comerciais, dificuldades de exportação e importação, convulsões sociais, instabilidades políticas, ou até mesmo guerras civis ou, em última instância, invasão de superpotências internacionais. E então eles apoiam a implementação de padrões regulatórios globais e práticas sólidas de supervisão por parte dos bancos centrais e das autoridades reguladoras e de supervisão do setor financeiro em todo o mundo. Nós lançámos um artigo há poucos dias falando sobre isto, como é que as autoridades reguladoras criadas dentro, numa supervisão feita por parte dos bancos centrais, está a acontecer aqui no Brasil com a medida provisória que substitui o COAF pela Unidade de Inteligência Financeira. Tivemos vendo isso há poucos dias atrás num vídeo que vale a pena mergulhar nos detalhes sobre
essa independência do Banco Central para se supervisionar a si próprio, acabando com o COAF aqui dentro do Brasil. E supervisão do setor financeiro em todo o mundo, ou seja, além de supervisionar as regras, a implementação das regras a nível nacional, eles querem supervisionar como é que as finanças acontecem entre os próprios países e entre as próprias instituições internacionais. Como parte do trabalho do BIS, na área da estabilidade monetária e financeira, são publicadas regularmente análises relacionadas a estatísticas bancárias e financeiras internacionais que podem ser consultadas dentro do BIS, dentro do FMI, dentro do Banco Mundial, relacionadas a estatísticas bancárias e financeiras internacionais que sustentam a formulação de políticas, a pesquisa académica e o debate público. Então, aqui, se eles estão a dizer que elas sustentam a formulação de políticas, e se eles estão dizendo que sustentam a pesquisa e o debate público, então o que eu estou aqui fazendo está perfeitamente dentro do que é permitido pelas próprias instituições de regulamentação e supervisão financeira. Eu estou pesquisando e estou trazendo para debate público a aplicação destes mecanismos. Com relação às atividades bancárias, os clientes são bancos centrais, os clientes do BIS são bancos centrais e organizações internacionais. O banco privado BIS não aceita depósitos nem presta serviços financeiros a pessoas físicas ou jurídicas. Ele simplesmente é um mecanismo, em termos de movimentação económica, um mecanismo por onde transitam as riquezas, o dinheiro, o ouro entre bancos centrais. Então o processo da Basileia é constituído de diversas reuniões. Podem clicar neste link aqui e entrar dentro do site do BIS para conhecer um pouco mais, que é o que nós vamos mostrar aqui. Mas antes, colocamos algumas notícias. Esta, por exemplo, de 27 de junho de 2016, que mostra que o presidente do Banco Central do Brasil, Ilan Goldfein, que é um israelense brasileiro, ele passou a integrar o Conselho dos Diretores do BIS, isto em 2016. Depois, em 2018, o mesmo presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, acho que estou dizendo o nome certo, que era um israelense naturalizado brasileiro, participou da reunião do BIS na Basileia. Já este ano, 6 de março de 2019, o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi participar da reunião bimestral do BIS na Suíça. Estas notícias sobre a movimentação do presidente do Banco Central do Brasil à Basileia e à Suíça, normalmente elas saem no Diário da União e normalmente saem como notas pequenas em notícias de alguns jornais. Se nós olharmos aqui embaixo, que vai aparecer o link, podemos ver que esta notícia é da Veja, este aqui é do Isto É, Dinheiro, e este é de Valor, a revista Valor. Mas são pequenas notas sem grande destaque para a população não tomar muita atenção a isto e não compreender. As reuniões do processo da Basileia fomentam a discussão e facilitam a colaboração entre funcionários financeiros e monetários, lá vem entre traidores da pátria, organizando e hospedando reuniões bimensais e outras reuniões de funcionários de bancos centrais e autoridades de supervisão. São os mais poderosos, digamos assim, dentro dos bancos, funcionários, é preciso dizer, são funcionários, os funcionários mais poderosos dentro dos bancos que se reúnem regularmente dentro do BIS. E dentro do BIS discutem assuntos. Mas quando nós começamos a aprofundar estes estudos, nós percebemos que existe um poder dentro do BIS que não é visível nestes documentos. Que de alguma forma controla também estas reuniões e estes encontros. E não conseguimos identificar bem quem são. Temos ideia de quem possam ser, mas ainda não temos provas concretas de quem seja, por isso vamos deixar isso para mais adiante. Aqui é um basilisco, um mascote símbolo da cidade da Basileia, uma curiosidade que nós abordámos, fizemos um estudo profundo sobre a peculiaridade da cidade de Basileia no vídeo A Criação do BIS. Reuniões bimestrais.
às vezes semanais. Os governadores e os altos funcionários dos bancos centrais, membros do BIS, realizam reuniões bimestrais, geralmente na Basileia, para discutir os desenvolvimentos atuais e as perspectivas para a economia mundial e os mercados financeiros. E eu interrogo-me, devido a esse poder oculto dentro do próprio BIS, se eles vão lá para discutir ou se eles vão lá também para receber orientações, para receber ordens sobre o que devem fazer dentro dos seus próprios países. Porque eles são funcionários dos bancos centrais. Eles são meros funcionários, apesar de serem presidentes dos bancos centrais. Eles são meros funcionários. E o que me é percebido é que existe, muito possivelmente, não tenho ainda provas, neste momento estou falando algo que eu não tenho provas, que a percepção que me dá é que existe tipo uma cúpula, um núcleo central de poder dentro do BIS que coordena estes encontros de presidentes dos bancos centrais. E os nomes desses personagens que constituem essa cúpula, um poder central dentro do núcleo do próprio BIS, os nomes dessas pessoas não aparecem nos documentos. Mas algumas vezes, a ler estes documentos, a pesquisar a fundo, eu percebo pessoalmente, que existem ali um poder que está oculto, presente fisicamente, dentro destas reuniões e dentro do próprio BIS. Quem sabe eu ainda consiga descobrir oficialmente quem são. Nós temos algumas desconfianças. Podemos lançar nomes para o ar, mas não temos prova de que seja. Precisamos de confirmar, provar aquilo que falamos. Então, por agora, apenas transpareço essa minha percepção, que existe realmente um poder, uma cúpula de poder dentro do BIS, um núcleo central de poder dentro do BIS que está oculto, que nós não conseguimos identificar os nomes dessas pessoas, ainda não. Quem sabe? Eles também trocam opiniões e experiências sobre questões de interesse dos bancos centrais. Aqui é a cidade da Basileia, uma cidade bonita, né? Cidade do norte da Europa, que é na Suíça, onde fica a sede do Banco Privado BIS. Outras reuniões dos governadores e presidentes dos bancos centrais. O grupo de governadores, presidentes dos bancos centrais e chefes de supervisão, GHOS, é um fórum de alto nível responsável pela colaboração internacional na supervisão bancária. Ou seja, tem que haver uma colaboração internacional na supervisão bancária. Ele tem que haver uma união. Estes caras que estão trabalhando com estes processos demoníacos de controle das massas e das nações, os caras estão unidos. Aí é que está a ironia da coisa. A força não positiva une-se, mas a força positiva está dispersa. Vale a pena pensar nisso. Presidido por Mário Draghi, o presidente do Banco Central Europeu, o GHOS se reúne periodicamente para decidir sobre as regulamentações bancárias globais e supervisionar o trabalho do Comitê da Basileia de Supervisão Bancária, que é uma das autoridades de regulamentação e supervisão financeira atrás mencionadas. É menos conhecido, mas a sua importância é extremamente grande e a sua influência muito forte em todo este sistema de regulamentação e supervisão bancária, o Comitê da Basileia de Supervisão Bancária. Se quiserem conhecer mais este comitê, podem clicar no link e entrar no site do BIS para conhecer. Os bancos centrais dos principais mercados emergentes se reúnem 3 vezes por ano, ou seja, se são mercados emergentes, o Brasil está incluído, reúnem-se 3 vezes por ano, ou seja, além das reuniões bimestrais ou às vezes mensais, ainda acontecem 3 reuniões por ano para discutir questões importantes para as suas economias. Reuniões regulares também são realizadas para os governadores dos bancos centrais em pequenas economias abertas. Para altos funcionários do Banco Central, o banco organiza várias reuniões para as quais outras autoridades financeiras e ocasionalmente o setor financeiro privado e a comunidade académica são convidados a contribuir. Essas reuniões incluem
Reuniões anuais dos grupos de trabalho sobre política monetária realizadas na Basileia, mas também organizadas a nível regional pelos bancos centrais da Ásia, Europa Central e Oriental e da América Latina. A reunião dos vice-governadores de economias de mercados emergentes, na qual o Brasil está incluído, reuniões de alto nível organizadas pelo Instituto de Estabilidade Financeira para governadores e vice-governadores e chefes de autoridades de supervisão. O banco também organiza regularmente discussões informais entre representantes dos setores público e privado que se concentram em seus interesses compartilhados na promoção de um sistema financeiro internacional sólido e em bom funcionamento. Lembrando que este sistema financeiro internacional sólido e em bom funcionamento é entre as instituições financeiras. Eles não buscam um sistema financeiro internacional sólido para as populações, eles buscam um sistema financeiro sólido para as instituições financeiras internacionais. O bom funcionamento é das instituições financeiras, não é das populações, porque se eles tiverem que levar para a miséria bilhões de pessoas em prol da estabilidade financeira das instituições financeiras, eles fazem isso, porque eles já descobriram que a estabilidade financeira das instituições financeiras é um requisito essencial para conquistar a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações. Eles identificaram, por exemplo, como um grande perigo à estabilidade financeira, que nós já tivemos vendo em outros artigos e vídeos passados, é o envelhecimento das populações. Então, para combater esse perigo à estabilidade financeira das instituições financeiras, que é o envelhecimento das populações, eles criam mecanismos como a reforma da Previdência, que não consideram a realidade de cada país. Eles consideram o seu objetivo comum, que é a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações, para a formação de um governo global que já está formado e em pleno vapor a funcionar, e fortalecer todo esse mecanismo. Então, quando eles aqui mencionam um sistema financeiro internacional sólido e em bom funcionamento, que não nos iludamos a pensar que a população tem alguma coisa a ver com isto. A população é simplesmente são os bonecos para produzir a riqueza. Eu costumo, já no outro vídeo eu falei isso, eu tenho uma visão assim romantizada que coloca estes bonecos de produção de riqueza dentro das minas, enfiados dentro das minas, com a picareta tirando os diamantes e levando-os para as famílias ricas. E é assim que o sistema financeiro internacional fica sólido e em bom funcionamento. O processo da Basileia, comitês e associações. Nós estivemos vendo no vídeo diagrama núcleo interno do BIS e instituições satélites. Nós mergulhamos na complexa rede institucional ao redor do BIS, e nós verificamos que realmente é um sistema muito inteligente. Não podemos subestimar de forma nenhuma todo este sistema, a inteligência, a capacidade de organização. E nós vemos que aqui tem, nesta faixa amarela, os 60 bancos privados do BIS. Aqui dentro tem os diversos grupos de trabalho e de encontros, comitês, organizações. E tudo isso se ramifica em diversos grupos e encontros. Este diagrama complexo, ele está em permanente atualização. Os elementos aqui vão se movimentando. Como parte do compromisso do Banco Privado BIS com o processo da Basileia, este hospeda e apoia várias instituições internacionais envolvidas na busca da estabilidade financeira. Eles repetem imensas vezes estabilidade financeira. Vários destes grupos estabelecem padrões internacionais na expectativa de que as autoridades nacionais e individuais os implementem. E, mais uma vez, eu acho muito engraçada as palavras que eles escolhem, né? Porque eles ficam na expectativa que as autoridades nacionais e individuais implementem estes padrões internacionais que não levam em consideração a realidade nacional, nem a realidade regional. Eles ficam na expectativa que tudo isto seja implementado. E se não for implementado, o que acontece? Esta é a antiga sede da Basileia, do BIS. A primeira sede do BIS foi no Grand Hotel et Savoy Hotel L'Univers, na Centralbahnstrasse 7, na Basileia.
Foi aqui, a primeira sede do BIS. Os comitês do Banco Privado BIS. Os seguintes comitês localizados no BIS apoiam os bancos centrais e outras autoridades jurisdicionais responsáveis pela estabilidade financeira, fornecendo análises de base e recomendações de políticas. A mesma coisa, o Banco Central do Brasil, ele foi criado aqui dentro do Brasil por uma recomendação feita em 1933 pelo membro do BIS, Otto Niemeyer, em visita ao Brasil, onde eles vão fazer toda uma vistoria, digamos uma assessoria, uma consultoria ao país para ver o que é que ele precisa para se desenvolver. Que bonzinhos, não é? Eles a fazerem isso. E uma das principais recomendações que foi feita ao Brasil em 1933, 31, foi a criação do Banco Central, o que veio a acontecer. A mesma missão de Otto Niemeyer foi à Argentina e a mesma recomendação para o desenvolvimento da Argentina foi a criação de um Banco Central, que eles seguiram também. Todos os países, eles estão lançando sementes no mundo, ou lançaram muitas sementes no mundo para criar bancos centrais em todos os países. São raríssimos os países que não têm um Banco Central. Por mais que a gente possa às vezes espantar, mas pertencente ao BIS está, por exemplo, o Banco Central do Irã, está o Banco Central da Síria. Não tem o Banco Central da Coreia do Norte. A Coreia do Norte não tem Banco Central. Cada um é apoiado por um secretariado do BIS, que prepara as reuniões do comitê, documentos de apoio, relatórios e publica o trabalho do grupo. Os comitês têm os seus próprios arranjos de governança e linhas de subordinação, e suas agendas são guiadas por vários grupos de bancos centrais e autoridades de supervisão. E podemos conhecer esses comitês. Vocês podem clicar em cada um dos links se quiserem conhecer mais sobre estes comitês. Tem o Comitê da Basileia sobre Supervisão Bancária, que desenvolve normas regulatórias globais para bancos e busca fortalecer a supervisão micro e macroprudencial. Mais uma vez, as palavras usadas, macroprudencial, porque eles dizem que é prudente os países seguirem as regras que eles sugerem. Não é? As palavras que eles usam é essa, né? Eles sugerem certas regras e é prudente que os países apliquem essas regras a nível micro e a nível macro. É uma prudência, porque se não aplicarem essas regras, estão sujeitos a sofrer consequências. Embarques comerciais, dificuldades de exportação e importação, instabilidades políticas e sociais, em casos mais extremos, guerra civil, fome e até invasão de superpotências internacionais. Comitê sobre o Sistema Financeiro Global, que monitora e analisa questões relativas a mercados e sistemas financeiros. O Comitê de Pagamentos e Infraestruturas de Mercado, que estabelece e promove padrões globais de regulamentação e supervisão para pagamento, compensação, liquidação e outras infraestruturas de mercado e monitora e analisa os desenvolvimentos nessas áreas. Comitê de Mercados monitora a evolução dos mercados financeiros e suas implicações para as operações do Banco Central. Fórum de Governança do Banco Central examina questões relacionadas ao projeto e operação dos bancos centrais. Comitê Irving Fisher em Estatísticas do Banco Central aborda questões estatísticas relacionadas à estabilidade económica, monetária e financeira. O que é interessante é que estes comitês, eles são das instituições, os grupos de trabalho mais poderosos do planeta, que definem imenso sobre o que está sendo aplicado dentro de cada país e praticamente ninguém ouviu falar deles. Isso é interessante, não é? Aqui o conselheiro económico do BIS, Per Jacobson, e o presidente do BIS, Leon Fraser, na Conferência Monetária e Económica Mundial de Londres, junho-julho de 1933. E ainda tem as associações do Banco Privado BIS. As seguintes associações envolvidas na cooperação internacional na área da estabilidade financeira também têm seus secretariados no BIS, mas têm a sua própria identidade legal e estrutura de governança e reportam-se a seus membros. Diretoria de Estabilidade Financeira coordena o trabalho das autoridades nacionais e dos normatizadores internacionais no desenvolvimento e promoção e implementação de políticas efetivas de regulamentação, supervisão e outras no setor financeiro no interesse da estabilidade financeira global.
Associação Internacional de Seguradores e Depósitos, estabelece padrões globais para sistemas de seguro de depósito e promove a cooperação em seguros de depósitos e acordos de resolução bancária. A Associação Internacional de Supervisão de Seguros define padrões globais para o setor de seguros para promover uma supervisão eficaz e globalmente consistente para o benefício e proteção dos segurados e contribuir para a estabilidade financeira global. Então, neste artigo nós estivemos fazendo um mergulho profundo sobre como funciona todo o mecanismo deste processo da Basileia que subjuga as nações, principalmente ao Acordo da Basileia, o Basel III, que nós já estivemos vendo em vídeo passado, e ao FX Global Code, do qual nós já mencionamos algumas vezes e ainda iremos fazer um artigo e um vídeo dedicado a esse acordo que também subjuga as relações internacionais entre os países. Para uma melhor compreensão de todo este tema, sugerimos mais uma vez que leia todos os artigos sobre o BIS que está no blog e todos os vídeos sobre o BIS que está na playlist do canal Daniel Simões. Evidentemente que estes temas são focados para pesquisadores e para estudiosos que realmente querem compreender a fundo como funcionam todos estes mecanismos. Dificilmente a população em geral irá mergulhar nos detalhes de toda esta máquina. De uma forma geral, dificilmente a população irá realmente compreender o sistema que a oprime. Tem que ser algumas mentes que estejam predispostas a mergulhar, a descodificar e a analisar cirurgicamente todo este mecanismo e que possam trazer à luz do dia as intenções e o modo como todo este esquema demoníaco funciona, para podermos então, através da luz do conhecimento, realizar mudanças positivas na sociedade. Eu tenho vindo a falar aqui no canal que realmente a única solução que eu vejo realmente eficaz para a transformação positiva da sociedade em uma civilização mais justa, mais pacífica, mais amorosa, mais saudável, em equilíbrio com as forças da minha natureza, é a união entre as pessoas. É preciso trazer em nós, isso é um trabalho individual de cada um de nós, despertar em nós o sentimento de união entre as pessoas. É a única solução realmente eficaz para todos estes problemas. Espero que vocês estejam recebendo benefícios de todo este estudo, que toda esta pesquisa possa servir de alguma forma positiva para o encontro de soluções realmente defensoras da vida, porque hoje não tem como nós estarmos em cima do muro, ou nós estamos trabalhando em prol da vida, ou estamos trabalhando em prol da anti-vida, ou seja, da morte. Quem não quer escolher nenhum dos lados e quer ficar em cima do muro, inevitavelmente cai para o lado da antivida. Precisamos unir os nossos corações, as nossas consciências, a nossa energia, vontade, o nosso esforço na união entre as pessoas para a construção de uma civilização mais evoluída, mais positiva, mais amorosa, pacífica, em harmonia com as forças da minha natureza, com mais saúde, mais justa. É possível. E muita luz para todos!